verdade, o paciente, ele chega, se não for um paciente que tem conhecimento da área, um estudante, ele vai chegar no consultório sem entender de abordagem. Então, o profissional, cabe ao profissional dizer para ele qual que é a abordagem. Qual a abordagem melhor? Assim, olha, eu trabalho com psicanálise, eu trabalho com humanista, eu sou TCC, então a minha forma de trabalho vai ser de tal jeito. E aí, o paciente vai... Existem pacientes, por exemplo, que não servem para psicanálise. É um paciente que precisa de mais disciplina, é um paciente que tem um problema, uma questão focal, né? Ele quer trabalhar aquilo ali. Por exemplo, uma retirada de um remédio, né, que ele está tomando, e ele quer retirar esse remédio e está com muito medo, essa medicação psiquiátrica no caso, e ele está com medo, e ele fica, né, isso causa um sofrimento para ele. Então, a TCC, por exemplo, né, Teoria Cognitivo-Comportamental, vai trabalhar naquele focal ali. Para aquele paciente, aquela abordagem vai funcionar. Existem outros pacientes que eles querem falar, que eles precisam desabafar, que eles querem realmente ter esse tempo, usar todo o tempo da sessão com ele falando, sem ter tanta intervenção assim do psicólogo. Então, muito provavelmente, ele vai se adequar mais à psicanálise. Né? É um paciente que entende, que tem capacidade para entender que o tratamento vai ser um pouco mais longo, né? Que ele vai precisar fazer esse uso do terapeuta, do psicanalista, como realmente um suporte que ele precisa lá na infância, né? Que ele não teve. Então, ele vai fazer um uso totalmente diferente do psicólogo. Vão ter outros pacientes que vão se adaptar mais à teoria, à abordagem humanista. Então, vai muito do paciente, né? Geralmente, ele não chega. O que acontece muito com criança é isso. Ela vem com encaminhamento já descrito que é para TCC, né? Que é para teoria cognitivo-comportamental. Então, o pai, mesmo sem conhecer, ele vai porque o médico falou que aquilo ali é o melhor para o filho dele. Muitas vezes o médico também não tem todo esse conhecimento, mas sabe que a TCC usa algumas ferramentas que realmente funcionam com alguns tipos de transtorno, então eles já vão focado nisso. Nos adultos, a gente já não vê essa diferença. Olha, eu procurei você porque você é psicanalista. Não, eles vão procurando porque eles precisam de um auxílio, né? Em alguma demanda, né? De um suporte. E aí você mesmo, como psicólogo, como profissional, precisa ter essa humildade de reconhecer que você não está sendo capaz de ajudar o seu paciente. É verdade. Que a sua abordagem não está contribuindo. E aí você chegar e falar para o paciente, olha, eu vou te encaminhar para um outro profissional, né? Porque não vai adiantar também você estar com o paciente ali se você não está contribuindo para que ele cresça. Isso vai causar um sofrimento no paciente, vai causar um sofrimento em você. Numa pessoa assim que não entende muito, no caso, qual seria a diferença dos métodos, por exemplo? Porque tem um que nem você falou, um chega e o paciente vai desabafar. E aí seria qual método? Seria a psicanálise? Então, dentro de cada abordagem existem técnicas. Por exemplo, dentro da psicanálise a gente trabalha com associação livre, a gente trabalha com interpretações, com transferência e contra-transferência. Dentro do humanismo já é um outro tipo de técnica. Tem questão do psicodrama, dentro da TCC, outras técnicas de respiração, de registro de pensamento automático, entendeu? Então, assim, a primeira sessão, quando o paciente chega, a gente vai tentar entender esse paciente, a gente vai tentar conhecer esse paciente. Uhum. Inclusive, numa anamnese psicanalítica, você precisa ver se o paciente é capaz, se ele tem ferramenta suficiente para aguentar, por exemplo, uma interpretação. Que é quando você me traz algo e eu vou devolver para você um outro olhar, né? Você vai, aí, por exemplo, você pode me dizer que você sente que as pessoas estão abusando de você, né? Que você é uma pessoa muito boa e todo mundo abusa de você. E aí, eu interpretar pra você e te perguntar, tá, mas até onde esse limite das pessoas fazerem uso de você é colocado por você? Tem paciente que não tem condição de entender isso. Tem paciente que ele se vê tão vitimizado, tão coitadizado, que se você fizer isso, você desmonta o paciente. Então, eu preciso ter esse olhar crítico para entender se o paciente tem condições. Né? Se é um paciente muito regressivo, com
uma questão de uma psique muito desintegrada, né? Um paciente que tá ali na psicose, né? Um paciente borderline, um paciente que tem realmente alguma coisa que ele não dá conta, né? Ele não dá conta de entender. Então, eu vou precisar fazer o quê? Segurar esse paciente, né? Chamado holding, dar o suporte, dar o apoio e construindo com o paciente uma relação de confiabilidade para que ele possa me deixar entrar no conteúdo dele. Tem paciente que não, que ele já chega meio que entendendo o que ele precisa, né? Eu só vou construir com ele um caminho para que ele possa olhar esse sofrimento de uma outra forma, né? Enxergar esse sofrimento, e talvez até se mover, sair dessa culpabilização. Alguém fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, e se pôr como responsável diante da vida dele e aí começar a tomar outras atitudes, né? Então, é muito da observação do profissional, você entender, você conhecer o limite do paciente, conhecer os seus limites. É por isso que o psicólogo precisa também fazer terapia, entender o que é dele, o que é do outro, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo. É isso que eu ia perguntar.